Brasil que não acaba mais. Para o lançamento do primeiro Luzes na Escuridão, em 2017, um grupo de fotógrafos especializados em cavernas do Brasil e de diferentes partes do mundo percorreu 5.000 quilômetros por 4 estados brasileiros: São Paulo, Goiás, Bahia e Minas Gerais. Foram fotografadas 30 cavernas, exibindo a beleza do Brasil subterrâneo. O livro ganha agora um segundo volume, né, o Luzes na Escuridão 2. E as cavernas apresentadas ficam no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Nós vamos conversar agora com uma das coordenadoras do projeto Luzes na Escuridão, a Leda Zogby. O outro coordenador, já vou falar o nome aqui, é o Alan Caluz. A Leda é formada em Publicidade e Propaganda pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Conheço a Leda de lá, não sabia desse outro lado curioso da Leda, fiquei sabendo agora. Ela é executiva na indústria automobilística desde 1992, mesmo ano em que se iniciou na espeleologia. Sócia fundadora do Meandros Espeleoclube, Leda tem participação ativa no mapeamento e na proteção das cavernas brasileiras. Leda, bom dia! Quanta coisa descobri de você agora, tudo bom? Bom dia! Realmente muita coisa, né? A gente ficou muito tempo sem se falar, então aconteceram muitas coisas mesmo. Como é que é esse trabalho de mapeamento de caverna? Né? Estou lendo aqui na sua história, você ajudou a mapear 300 cavernas em 21 estados brasileiros. Como é que funciona esse trabalho de mapeamento? Você ouviu dizer que tem uma caverna lá e vai ver se é verdade? É mais ou menos isso mesmo. Na verdade, assim, as cavernas elas se encontram em várias litologias, em outras palavras, em várias rochas diferentes. Elas podem ser encontradas, né? Mas as mais interessantes para mim, pelo menos, são as cavernas em calcário, porque elas têm aquelas formações, estalactites, estalagmites. As outras também são interessantes, mas as mais legais são em calcário. Então, em geral, a gente procura lugares onde tem calcário, e muitas vezes a gente marca uma expedição sem mesmo saber se existe uma caverna naquela região, e a gente vai fazer o que a gente chama de prospecção. Então, a gente pode fazer uma pesquisa preliminar em cima de imagens de Google Earth, sabe? Com a tecnologia, a gente consegue analisar por cima, por exemplo, se um rio ele está andando e, de repente, ele some, ele entra no morro. Existe uma grande chance de lá ter uma caverna, porque ele vai procurar um espaço para a água passar por dentro. E é essa água, a erosão da água que vai formando a caverna. Então, a gente faz esse estudo preliminar numa região, depois a gente vai lá e começa a procurar e perguntar para as pessoas se alguém sabe aonde tem caverna, onde sai morcego. Geralmente, o pessoal da zoonose local, sabe, que cuida de tratamento para procurar os morcegos, para poder colocar veneno para matar, porque os morcegos ficam chupando o sangue dos animais, geralmente eles têm boas dicas para a gente também, sabe? Eles falam, olha, em tal lugar tem uma região onde tem caverna, tem buraco lá. E daí a gente vai, entra, explora essas cavernas e mapeia. A maioria das vezes a gente recebe indicação local mesmo, sabe? Então a gente entra é uma equipe que entra, não é nunca uma pessoa sozinha, e a gente entra com equipamento que, hoje em dia a gente tem um novo equipamento que é um tipo de uma bússola, que é como se uma trena laser, você aperta um botão, e nesse mesmo aperto de botão ela vai te dar a direção, a inclinação e a distância. Então, com essas informações, a gente vai montando como se fosse uma aranha do tamanho da caverna, e a gente vai fazendo o desenho para poder saber como é que ela é lá dentro. Então, nosso objetivo é documentar e entender como é que ela é, tanto na altura, no volume, quanto na dimensão total. Porque só sabendo dessa dimensão é que a gente pode conseguir preservar o que interessa realmente, né? E o que define uma caverna, então? Para se chamar de caverna, tem que ter um tamanho, uma altura, Olha, é uma gruta, é uma caverna, o que é exatamente a caverna? Gruta e caverna é a mesma coisa, tá? Existem vários sinônimos para a palavra caverna. Então, caverna... Em São Paulo a gente usa muito caverna, mas em Minas usa-se muito gruta. Na Bahia usa lapa. Então, tem gruna, lapa, caverna, tem um monte de coisa, inclusive toca, né? Quando você fala toca é uma coisa pequena, mas a maior caverna do Brasil se chama Toca da Boa Vista,
e ela tem mais de 100 quilômetros, né? 112 quilômetros de extensão. Então, são sinônimos para a mesma coisa, mas uma caverna é uma cavidade natural que possa ser penetrada pelo homem. Então, a gente considera a caverna a partir de uns 4, 5 metros de dimensão, né? Depende muito da litologia também, né? Então, a gente foi para Fernando de Noronha procurar cavernas. As cavernas são muito pequenas, feitas pela erosão da água. Então, às vezes, a gente pode considerar uma caverna menor num lugar onde é muito raro você ter esse tipo de formação, e em outros lugares onde tem muita caverna, um buraquinho de 4 metros ou 5 metros não vai ser considerado uma caverna, vai ser só um lugar pequeno, sabe? Depende da importância daquela litologia, daquele local. E quando vocês mapeiam a ideia, né, ela fica catalogada ali, ela vai. Vocês já dizem, isso aqui tem possibilidade de ser uma atração turística, essa não, essa é mais perigosa, essa não é. Vocês já passam todo esse serviço do que vai acontecer com essa caverna depois, Leda? Na verdade, o que a gente faz é o início de todo o trabalho. Então, para você poder fazer qualquer estudo científico ou depois fazer um estudo para uso turístico, você precisa ter um mapa. Então, o mapeamento é como se fosse a carteira de identidade da caverna. Depois disso é que são feitos todos os estudos. É óbvio que a gente chega lá e vê uma caverna maravilhosa, com fácil acesso, a gente pode falar, olha, essa caverna pode ter uma vocação para o turismo. Mas o turismo em si só pode ser realizado depois de um estudo que se chama plano de manejo espeleológico. Então, esse plano de manejo vai estudar a fauna, que bichos tem ali, o que tem ali, como é que é o clima dentro da caverna, porque você não pode, por exemplo, fazer turismo num lugar onde você pode ter algum acúmulo de algum gás que pode ser complicado. Então, tem vários estudos que devem ser feitos antes de ser liberada uma caverna para o turismo. Quando um paleontólogo encontra lá uma ossada de dinossauro, ele põe o nome que ele quer no dinossauro, né? Faz uma homenagem a ele. E quem descobre, quem mapeia a caverna, também tem direito a batizar a caverna, Leda? Não somente a caverna a gente pode batizar, mas também os condutos e os salões. Em geral, pelo menos no meu caso, eu prefiro escolher um nome para a caverna que é relacionado à região e à fazenda onde ela se encontra. Então, muitas vezes, por exemplo, tem a Fazenda Santa Terezinha. Então, a gente coloca lá, Caverna da Fazenda Santa Terezinha. A gente tenta correlacionar, ou então ao dono próprio do local, para ficar uma coisa um pouco mais regionalizada, a gente entender. Porque, por exemplo, no Brasil tem Casa de Pedra. Deve ter umas 10, 20 casas de pedra, né? É que nem Cachoeira Véu da Noiva, né? Tem Cachoeira Véu da Noiva em tudo que é lugar, não é? Uhum. Então, mas dentro das cavernas a gente procura dar muitos nomes nos salões, porque principalmente quando a gente trabalha em cavernas labirínticas muito grandes, os próprios nomes que a gente dá ajudam a gente se localizar depois, por exemplo, para distribuir uma equipe. Então, olha, vocês vão até o salão X lá, salão da Ponte de Pedra, e depois você vira à esquerda e pega o conduto. Então, a gente vai dando nome para os condutos e para os salões que nos ajudam, como se fosse uma rua de uma cidade, sabe? A gente acaba dando nomes nas ruas, nas grandes avenidas, nas praças, né? Para a gente poder se localizar lá dentro depois. Mas a gente dá nome sim. E sempre que vocês fazem essa expedição para mapeamento, já vai um fotógrafo para ir documentando o que vai ser encontrado também? A fotografia é uma preocupação o tempo todo da espeleologia? Olha, a gente leva celular no bolso e fotografa com o próprio celular. E, às vezes, tipo assim, eu tenho um amigo que se chama Daniel Menin, que, inclusive, é um dos fotógrafos do nosso projeto, que é muito legal quando ele vai, porque ele é um cara muito rápido, porque o trabalho de mapeamento é demorado e é lento, é moroso, dá trabalho, e o próprio Daniel também é croquista. Então, quando você está desenhando, você está se concentrando na caverna, você não consegue fazer outra coisa. Então, às vezes, por exemplo, a gente vai numa caverna, mapeia tal, e daí ele fala assim, bom, agora vamos parar e a gente vai ficar fazendo foto durante 15 minutos. Daí a gente vai nos pontos principais, fotografa e depois volta, sabe? A gente procura documentar, porque é super importante, né? Mas nem sempre é possível, porque às vezes você está com a mão imunda de lama, a gente usa a luva, né?
tira a luva para poder mexer nos instrumentos, na fotografia, mas não é um ambiente super propício para você tirar foto, entende? Então tem que ser feito com um pouco mais de tempo e às vezes dá um certo trabalho, mas vale super a pena. E aí é que a gente entra no tema, né, do Luzes na Escuridão, um projeto que começou na Turquia em 2015. Que um projeto para falar de cavernas brasileiras foi nascer na Turquia, Leda. Então, é o seguinte, eu tenho uma amiga, assim, eu comecei a ir para a caverna totalmente de maneira aleatória, uma amiga minha me convidou, eu acabei indo para o Petar, fiquei louca naquele lugar, comecei a me aprofundar, eu fui durante 6 anos como turista, depois eu entrei realmente num grupo de espeleologia e comecei a entrar nesse mundo das cavernas, que é um mundo muito particular. E fui no primeiro congresso de espeleologia na Grécia, depois fui para vários congressos no mundo, e acabei conhecendo uma suíça, que chama Miriam Widmer, e num desses congressos, e acabei ficando amiga dela, a gente fez várias viagens de cavernas no mundo inteiro, aí, em vários lugares, para Maiorca, para vários lugares, e um dia ela me ligou, ela começou a fazer fotos de caverna, e eu sempre ajudando, como modelo, ajudando a iluminar e tal, porque você sempre precisa ter uma pessoa na foto, para dar uma ideia da referência do tamanho da caverna. E daí ela falou, olha, vai ter um congresso, um encontro de fotógrafos de caverna na Turquia, e eu gostaria de saber se você poderia ir lá me ajudar. E foi assim que eu acabei indo para a Turquia. Só que antes eu resolvi falar com amigos e perguntar se alguém tinha fotos, informações, porque eu gostaria de fazer uma apresentação. E daí, no final do dia, todo mundo... Tinham 60 pessoas, dos quais, acho que uns 20 e poucos fotógrafos, lá na Turquia, né? E era um tipo de um acampamento, tinha vários lugares, gente acampando, gente dormindo dentro de uma grande casa, e tudo era ao ar livre. Tinha uma sala externa onde eles apresentavam vídeos, fotos, filmes do lado de fora à noite. Então, numa das noites, eu falei, olha, eu tenho uma apresentação sobre o Brasil, e os caras pediram para eu mostrar. E daí, quando eu mostrei, parecia um enxame de abelha, de fotógrafo que veio em cima de mim. Cavernas maravilhosas, secas, grandes, quentes, porque na Europa você tem muita caverna que você tem que descer por abismo, as cavernas são geladas, é uma dificuldade de você chegar nos ambientes bonitos para fotografar. Então, aqui seria um paraíso fotográfico para eles, né? E daí eles vieram atrás de mim. Eu realmente achei que fosse ser uma coisa, um fogo de palha, assim, que as pessoas não fossem dar andamento, mas daí no ano seguinte, o francês, o Philippe Rocher, entrou em contato comigo e falou, olha, eu realmente gostaria de ir para o Brasil, então tem jeito de eu ir, de você organizar e tal? Eu falei, uai, tem jeito sim, vamos fazer, né? E daí eu falei, você se incomoda de eu convidar os outros que também falaram que queriam? Ele falou, não tem problema, a gente já está acostumado a fazer, porque eu ia ter um trabalho danado de conseguir autorização para entrar em todos esses lugares e organizar toda essa logística, então eu achei melhor convidar todo mundo. E daí eu fiquei pensando, gente, uma amiga minha estava comigo na caverna, a gente estava voltando de uma caverna, e ela falou, Leda, você vai trazer todos esses gringos, e se fizesse um livro? Eu falei, verdade, vou fazer um livro. Daí eu enquadrei na lei Rouanet, no primeiro livro, e resolvi fazer o projeto, e acabou dando certo. Não via lei, não consegui o patrocínio via lei, mas consegui trazer todo aquele pessoal para cá, e a expedição foi um grande sucesso, a gente se divertiu muito, e o resultado deu certo, a gente conseguiu publicar o livro. Então, eu falei aqui na abertura da entrevista, né, do primeiro livro, e agora a gente chega com o segundo. Como é o segundo? Eu já expliquei dos 5.000 quilômetros, das 30 cavernas, dos 4 estados, e para o segundo? Vocês procuraram lugares diferentes. Então, é o seguinte, no segundo, foi uma grande coincidência de fatos, mas ia haver um congresso em Bonito, um congresso brasileiro de espeleologia. Então, tudo começou porque a gente resolveu convidar alguns fotógrafos para serem jurados nesse congresso. E no final das contas, a gente começou, vai trazer os caras para cá para serem jurados no concurso de fotografia. É muito mais legal a gente fazer uma expedição e levar esse pessoal para a caverna aqui perto também. E daí a gente entrou em contato com eles e perguntou, e na hora eles falaram, não, a gente vai, a gente topa e tal. E isso é bom entender que todo mundo está vindo com o dinheiro do próprio bolso.
Então, não é um projeto que tenha uma verba que está bancando os caras, não é nada disso. Então, eles vieram, a gente se encontrou em Bonito, onde ia começar o congresso, e depois a gente escolheu as principais áreas de cavernas que tem próximas. Então, a gente trabalhou em Bonito, depois a gente foi para Bodoquena, e da Bodoquena a gente acabou indo para... Eu trabalho há muitos anos numa região que chama Nobres, que fica no norte de Cuiabá, no Mato Grosso. Então, a gente pegou o carro, foi até Nobres de carro, porque é uma tralha danada, né? Um monte de flecha, um monte de coisa. Eles carregam uma bagagem grande. E a gente acabou indo para o Mato Grosso, e daí a gente foi Nobres e Chapada dos Guimarães, que são cavernas em outra litologia, né? Que é em arenito. As outras cavernas são em calcário e essas são em arenito. São muito diferentes. E realmente foi muito interessante a viagem. E por causa desse monte de equipamento, né, vocês escolheram cavernas de mais fácil acesso? Isso era uma preocupação para que não ficasse tão desconfortável levar o equipamento fotográfico lá para dentro? Na verdade, assim, todo mundo já tem toda uma estratégia de carregar os equipamentos de uma forma compacta, né? E a gente também, nessa segunda viagem, a gente aprendeu muito com a primeira viagem, sabe? Na primeira viagem, a gente levou menos gente para ajudar e a gente queria contratar mais gente localmente. Na segunda viagem, a gente já levou mais ajudantes de cara. Então, cada fotógrafo tem que ter no mínimo 2 ajudantes. E daí distribui o equipamento todo nas sacolas estanques dos ajudantes e todo mundo vai. Então, tudo é uma questão de peso, da importância daquele lugar e da dificuldade de acesso. Então, se a gente tem um lugar muito importante, mas que é muito difícil o acesso, a gente vai. Agora, pode ter um lugar que seja mais ou menos importante, daí a gente já não vai, a gente procura equilibrar. E também tem uma coisa de distribuição dos fotógrafos naquelas cavernas, porque eles não podem estar todos juntos na mesma hora, porque a luz de um fotógrafo atrapalha o trabalho do outro, entende? Então, a gente, numa mesma caverna, a gente pode pôr no máximo 2 fotógrafos e eles têm que estar em lugares diferentes da caverna, para poder dar certo e um não atrapalhar a vida do outro. E a alta umidade do ar atrapalha enquanto o fotógrafo trabalhando ali dentro? Olha, se você pegar um flash e fazer uma foto com uma máquina normal com flash, o flash bate naquele vapor, porque é muito, muito grande a umidade dentro de caverna mesmo. Chega a ser, às vezes, 100%, sabe? Às vezes, você entra na água e você está quente, você começa a transpirar e sai um vapor de você como se estivesse saindo do forno, assim. Quando você vai tirar uma foto de frente, o flash bate diretamente no vapor e ele fica todo branco. Então, você precisa posicionar esses flashes nas laterais e atrás da pessoa. E quando você tem um modelo, sempre vai ter um backflash. Esse backflash, ele mostra todo o perfil da pessoa e destaca a pessoa do fundo. Porque se você colocar só flash na frente, ela meio que se confunde com aquele fundo. Então, se ela está suando e tem aquele monte de vapor em volta, o backflash ilumina o vapor e dá uma ideia ainda mais legal do destaque do modelo. Então, o vapor é muito usado pelo fotógrafo no destaque do modelo. Para o Luzes na Escuridão 2, foram quantas cavernas fotografadas? Quantas fotos tem no livro, Leda? Olha, nós fotografamos 24 cavernas, mas dessas 24, nós selecionamos umas 20, mais ou menos. E para te falar a verdade, quantas fotos tem no livro, eu não sei te dizer. Eu sei que ele tem 228 páginas. A gente diminuiu um pouco o número de páginas. Eu tenho os 2 livros aqui, para mostrar a diferença. Aqui é o volume 1 e aqui é o volume 2. Uhum. São 2 livros grandes, está vendo? O volume 2 foram só 2 estados, o volume 1 foram 4 estados, né? Então, a gente diminuiu um pouquinho o tamanho, não somente pelo número de estados, porque eu teria fotos para fazer 300 páginas também, mas pelo peso, porque como é um projeto internacional, eu tive muita dificuldade de exportar esse livro por causa do peso dele. O primeiro tem 2,3 kg, o segundo tem 1,9 kg. Então, a gente fez um pouquinho menor de 2 para conseguir mandar para fora de uma maneira um pouquinho mais fácil, mais barata também. No making-off, eu vi fotógrafo da França,
da Espanha, dos Estados Unidos, da Hungria, são essas 4 nacionalidades mesmo? Então, um fotógrafo, tem um americano, o Kevin Doney, um francês, que é o Philippe Crochet, o espanhol, que é o Victor Ferrer, o húngaro, o Csaba Egri, e a minha amiga suíça, que foi quem me enfiou nesse mundo, que é a Miriam Widmer, da fotografia. Leda, a gente marcou essa nossa conversa um pouquinho antes desse acontecimento em Altinópolis, no interior de São Paulo, né, o desabamento lá de uma caverna, de uma gruta, que matou 8 bombeiros civis. E eu acho que as pessoas estão se perguntando, assistindo a nossa entrevista aqui, é uma coisa muito perigosa? Você sente que você está arriscando a sua vida ou não? Foi um acidente ali? Foram 9 bombeiros que faleceram nesse acidente. E desde que eu trabalho, assim, eu estou em caverna há 30 anos, né? E eu nunca vi um acidente dessa forma. Não sei realmente o que aconteceu. O que eu imagino é que, como eles estavam numa caverna em arenito, o arenito é a mesma rocha do aquífero Guarani, sabe? É uma rocha porosa que ela recebe a água e ela vai acumulando a água. E ela vai ficando muito pesada. Isso significa que aquilo lá estava embebido de água e alguma coisa desestruturou, que desmanchou. Mas, assim, eu nunca tive a sensação de estar correndo um risco de desmoronamento. Nunca aconteceu um acidente com espeleólogo no Brasil que tenha sido ferido num desmoronamento. Tem um outro evento que aconteceu que morreram 10 pessoas há alguns anos atrás, era uma procissão, uma coisa religiosa dentro de uma caverna que também desmontou um pedaço do teto. Mas também era uma coisa, assim, muita gente. Você vê que tinha 26 bombeiros lá, 27, sei lá, bombeiros dentro da caverna. Eu não sei qual era a atividade que eles estavam fazendo, se isso impactou. Agora, assim, a gente tem uma associação que se chama SER, que é uma associação de pessoas que trabalham no resgate de cavernas, né? Então, eles fazem treinamentos e toda a base vem da Federação Francesa de Espeleologia, que vem todo ano para o Brasil para treinar as pessoas daqui também. Agora a gente já tem realmente uma estrutura muito sólida e nós temos até formadores aqui no Brasil para o resgate em cavernas. E eles foram mobilizados ontem, eles tentaram chegar até o local, mas eles estavam em trânsito quando saiu a notícia de que todos tinham falecido e que, infelizmente, não teve como salvar, né? Mas a gente vai tentar entender o que aconteceu naquele local e por que aquilo desabou daquela forma, mas não é uma coisa comum, não. E a resposta é: não me sinto em perigo, não. Quando tem uma expedição, né, tem os que entram na caverna e tem gente que fica já ali do lado de fora para alguma emergência, tem isso? Não, na verdade, assim, a gente não é que fica do lado de fora. Quando você vai para uma caverna, você informa uma pessoa externa e que entenda do negócio, que tenha contato com o resgate, etc. Qual é a hora que você está entrando, qual é a hora que você está saindo e o que você vai fazer. Você não sabe direito onde você vai estar dentro da caverna, mas você tem os horários de entrada e saída, geralmente. Então, se as pessoas sabem que está em determinado lugar, você sai e você avisa: já saí, está tudo bem. Se a pessoa não avisa, essa pessoa que ficou do lado de fora, ela vai começar a tentar descobrir. Geralmente a gente deixa o telefone do dono da fazenda, onde a gente está, para daí a pessoa vai ligar: eles entraram no horário certo, já saíram, já deram notícia, então eles vão começar a se mobilizar, e caso não saia no dia seguinte, por exemplo, ou até uma determinada hora, ele vai mobilizar uma equipe para ir lá procurar. Mas, assim, é muito, muito raro no Brasil ter acidente em caverna. E quando vocês estão mapeando uma caverna, né, que você fala assim, você entra, não sabe o que tem lá dentro, aí tem um salão à direita, outro à esquerda, vocês vão deixando miolinho de pão no caminho, quer dizer, algum tipo de miolinho de pão, para saber por onde vocês entraram, que é a saída? Não, a gente trabalha com bases topográficas. Essas bases topográficas, a gente coloca um pinguinho de tinta e a gente coloca uma fita plástica com um número. E esse número é o mesmo que está no seu desenho do papel. Então, como a gente trabalha com o desenho, ele é direcionado para o norte, a gente chama ele de norteado, então ele já está
em proporção e direcionado para o norte. Então, você sabe exatamente aonde você passou e você vai deixando os números. Na volta, mesmo que seja uma caverna extremamente labiríntica, tem cavernas, eu mapei uma caverna na Bahia, que já passou de 7 quilômetros, 7,5 km de mapa, e é um labirinto gigante. Mas você olhando os números que estão lá na parede, nos lugares específicos, você já sabe onde você está. E sabe, você vai virar para a esquerda, para a direita, para você poder sair. Então, assim, eu nunca fiquei perdida numa caverna quando eu estava mapeando. Mas, às vezes, você vai com uma pessoa que fala, não, lá eu conheço, tal, já está mapeado, eu conheço, eu sei. Daí você pode ficar perdido, porque a pessoa não conhece, pode se perder lá dentro. E com morcego você se dá bem, Leda? Eu me dou bem, assim, também morcego não é uma coisa que vai pular no seu pescoço e vai chupar seu sangue, não tem nada disso, sabe? A gente toma um certo cuidado para, tipo, você vê um morcego no chão, você não vai botar a mão, porque ele vai te morder, né? E se ele está no chão e ele está meio caído, ele pode estar doente, aí é que é o problema, né? Porque o morcego é transmissor de raiva. Então, assim, eles voam, eles passam na sua frente, às vezes, assim, parece Matrix, sabe? Um monte de bala, assim, pá, 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 pá. Se ele bater em você e cair, é que ele foi burro e caiu, bateu em você sem querer. Mas não é que ele tá querendo, tipo, morder ou coisa assim. Então, a gente nunca teve nenhum acidente em caverna de alguém. Eu já dormi várias vezes em caverna, em lugares onde tinha morcego, inclusive hematófago, mas a gente nunca teve problema nenhum. Eles vão comer na rua, sabe? Eles comem no restaurante, eles não comem em casa, não. Uhum. E outros bichos? Você falou que não é só morcego que tem. Você já teve algum problema com algum outro bicho? Não, a gente, olha, os maiores bichos que tem em caverna, fora morcego, porque o morcego, caverna é um ambiente que não tem luz do sol. Então, você não tem fotossíntese, você não tem comida para bicho. Então, aonde tem morcego, daí você tem uma cadeia alimentar, porque ele vai comer na rua e volta e faz cocô naquele lugar. E aquele cocô do morcego se chama guano. O guano, ele é alimento para uma série de vida. Então, você vai ter ácaros que são comidos por outros bichinhos um pouco maiores, tem uma cadeia alimentar. Os maiores bichos são os aracnídeos. Então, você tem aranha, mas que elas comem os outros bichinhos que comeram cocô do morcego, né? Você tem aranha e você tem também outros aracnídeos, que um chama amblipígio. Você tem alguns tipos de aracnídeos. A aranha mais perigosa que tem se chama aranha marrom. Aranha marrom é a mesma aranha que é infestada em Curitiba, infestada em cidade grande, sabe? Não é uma coisa diferente do que você encontra. Só que ela não é assim, agressiva, ela é uma aranha super tranquila, só que se ela te picar, ela dá uma necrose no lugar e você pode perder um pedaço de carne mesmo. Então, uma amiga nossa sentou numa aranha marrom e perdeu um pedaço de carne, que parece que tiraram uma colherada do bumbum dela, né? Mas, assim, foi o único acidente que a gente soube com aranha, que realmente alguém perdeu um pedaço e tal, mas assim, um pedacinho, né, de carne. Mas, em geral, é muito pouco provável de ter um acidente com animal em caverna. Eles estão todos do lado de fora, você pode ter acidente na trilha, com cobra, com outras coisas, mas na caverna em si é muito pouco provável. Olha só, quanta curiosidade, né? Aprendemos aqui em meia hora de conversa, e as fotos que você viu ao longo da nossa conversa estão no livro Luzes na Escuridão 2, que acaba de ser lançado, que tem a coordenação da Leda Zogby e do Alan Kalus. E o livro vem com textos em 4 línguas, viu, gente? Português, inglês, espanhol e francês. E onde nós encontramos o livro, Leda? Então, nós temos um site que é o www.luzesnaescuridão.com.br, e nesse site tem uma lojinha, e lá você consegue comprar o livro e pagar pelo PagSeguro, cartão de crédito normal, e a gente caminha pelo correio. E você pode encontrar também na lojinha o primeiro volume, tá lá, e tem a possibilidade até de comprar os 2 juntos, não é isso? Exatamente. Você pode comprar separadamente, os 2 juntos, a gente faz um pacote e manda para vocês pelo correio. E quem quiser se lançar, como você fez lá em 92, na espeleologia, começa por onde? Qual é a dica para começar?
Então, na verdade, o mais importante é as pessoas procurarem, primeiro, entra numa caverna turisticamente, vai lá, aprecia, vê se esse ambiente você... Muitas pessoas têm muito preconceito, acham que caverna é apertado, é escuro, sei lá. Então, antes de tudo, tem que ir lá e dar uma volta e fazer um turismo e entender como é que é. Depois, se aproxima de um grupo local. Existem vários grupos locais. Todos esses grupos eles estão centralizados na Sociedade Brasileira de Espeleologia, que se chama SBE. Então, procura na internet SBE Cavernas, que você vai encontrar a Sociedade Brasileira de Espeleologia, e pergunta qual é o grupo da sua região, quais são os grupos que atuam lá, e conversa com os grupos, porque os grupos vão direcionando em como é que você pode fazer um curso inicial, e pode ir se aprofundando aos poucos para conhecer as cavernas. Aqui em São Paulo, vocês estão convidados a conhecer meu grupo que se chama Meandros. Então, também estamos na internet, Meandros Espelho Clube. Que legal. Então, né, dadas as dicas, luzesnaescuridão.com.br é o site para conhecer o livro que acabou de sair, está quentinho. E fomos passando aqui também os melhores, as dicas de sites que a Leda passou. E descobri um monte de coisa da Leda, até que ela é modelo de caverna também. Leda, muito obrigado pela conversa, foi ótimo rever você. Parabéns, viu? Trabalho muito, muito curioso. Gostei. É uma honra para mim poder conversar com você, que eu sempre assisto as suas lives, acho muito interessante, você só fala com gente louca, que nem eu, isso Exatamente. que eu gosto. Exatamente, quanto mais louco, melhor. Muito legal. Muito legal. E depois da Leda aqui, eu vou chamar o Guilherme Domenichelli, nosso biólogo, contando curiosidades do reino animal. É hora do Soltando os Bichos. Obrigado, Leda. Bom final de semana. Obrigada a você. Tchau.